Você já imaginou o mangá de Naruto, porém em um universo totalmente paralelo? Pois é. E se eu te falar que esse Naruto alternativo realmente existe? E esse mangá foi criado pelo irmão gêmeo de Masashi Kishimoto. Muita gente não sabe, mas o criador de Naruto tem um irmão gêmeo. Esse é Seishi Kishimoto. E ele também fez um mangá shonen. O nome desse mangá é 666 Satan. Ou dependendo do país, All Parts Hunter, que convenhamos é um nome bem melhor. Durante muitos anos, esse mangá ficou conhecido por um apelido curioso dentro da comunidade dos animes, o Naruto do Multiverso. Só que essa história é muito mais interessante do que parece, porque ao mesmo tempo que muita gente acusa o mangá de copiar Naruto, também existem outros pontos que dizem justamente o oposto. Então hoje, Genizada, eu quero contar toda essa história pra vocês. Quem é Seishi Kishimoto? Como nasceu All Parts Hunter? Por que tanta gente acha que ele parece Naruto? E principalmente, será que essa comparação com Naruto realmente é justa? Antes de falar do mangá, vamos conhecer quem é o autor. Muita gente pensa que Masashi Kishimoto era filho único, mas isso não é verdade. Ele tem um irmão mais novo, que se chama Seishi Kishimoto. Os dois Kishimotinhos cresceram praticamente fazendo tudo juntos. Os dois adoravam desenhar, os dois eram completamente apaixonados por mangás, e ambos tinham como maior inspiração Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Só que existe um detalhe curioso. Mesmo crescendo lado a lado, os dois acabaram seguindo caminhos completamente diferentes. Enquanto o Masashi mergulhou em uma história fortemente inspirada pela cultura japonesa, ninjas e folclore oriental, Seishi resolveu olhar para o ocidente. O resultado foi uma obra completamente diferente em alguns pontos, porém, curiosamente, muito parecida em outros pontos. Como já falei antes, o nome original desse mangá é 666 Satan, tá amarrado. Porém, quando o mangá foi lançado nos Estados Unidos, o nome mudou para All Parts Hunter. E existe um motivo bem óbvio para isso. Imagina lançar um mangá chamado 666 Satan no mercado americano dos anos 2000. A polêmica seria enorme. Então, resolveram utilizar um nome baseado em um dos elementos centrais da história, os All Parts. Mas afinal de contas, Gris, o que são esses All Parts? Muito bem, Genin. Pense neles como relíquias extremamente antigas. Objetos escondidos em ruínas espalhadas pelo mundo. Cada um possui habilidades completamente diferentes. Alguns aumentam força, outros liberam poderes sobrenaturais, outros funcionam como armas divinas. Mas existe um detalhe, nem qualquer pessoa consegue utilizá-los. Apenas indivíduos especiais, conhecidos como All Parts Tacticians. Só tem nome difícil nesse mangá. All Parts Tacticians são os que conseguem extrair o verdadeiro poder desses artefatos. Ou seja, enquanto Naruto gira em torno de chakra, All Parts Hunter constrói todo o seu sistema de poder ao redor desses objetos antigos. É uma proposta diferente. A protagonista dessa história é Ruby Crescent. Ela era apenas uma garota comum, mas tudo muda quando seu pai é desvivido. Depois dessa perda, ela decide seguir o mesmo caminho dele, se tornar uma caçadora de tesouros. O objetivo dela é encontrar os lendários All Parts espalhados pelo mundo. Só que logo no início da jornada, ela conhece alguém que muda completamente a sua vida. Um garoto chamado Jill. E aqui começam muitas comparações com o nosso querido Narutinho. Jill é aquele protagonista clássico dos shonens, impulsivo, briguento, difícil de lidar. Porém, ele também é extremamente solitário. Ele passou boa parte da infância sendo tratado como alguém perigoso, sem amigos, sem família, sem conseguir confiar nas pessoas. Isso aí já tá te lembrando alguém? Pois é. A comparação com Naruto surgiu justamente por causa disso. Os dois protagonistas carregam uma entidade monstruosa dentro de si. Ambos cresceram isolados, ambos possuem personalidade explosiva e ambos sonham com objetivos praticamente impossíveis. Parecidos, porém diferentes. Enquanto Naruto quer ser Hokage, Jill simplesmente quer conquistar o mundo. Sim, o sonho dele é conquistar o mundo. Pelo menos no começo. Jill trata Ruby muito mal. Ele prefere viajar sozinho, não gosta de criar vínculos, mas aos poucos ela consegue quebrar essa barreira. Os dois passam a viajar juntos, Ruby procurando os All Parts, e Jill servindo como guarda-costas. É aquela dinâmica clássica de dois personagens completamente opostos que acabam formando uma amizade. Porém, tudo muda quando Ruby é atacada por um inimigo. Esse homem afirma ser Satanás. Não gosto nem de falar esse nome. A luta começa completamente desequilibrada, Jill parece não ter chances, até que algo desperta. E é nesse momento que descobrimos que o garoto aparentemente comum escondia um segredo gigantesco. O garoto abriga o próprio bicho ruim dentro de si, você sabe de quem eu tô falando.
Ou melhor, Dio é o receptáculo dessa criatura, e é justamente aí que nascem mais comparações com Naruto. Naruto possui o Kurama, Dio possui o Satan. Os dois carregam entidades absurdamente poderosas seladas dentro do próprio corpo. Ambos precisam aprender a lidar com esse poder, os dois vivem sofrendo preconceito por causa disso. A semelhança realmente existe, é impossível negar. Muita gente começou a acusar Seishi Kishimoto de copiar o seu irmão, porém existe um problemão nessa crítica. Ambos mangás começaram praticamente na mesma época. Naruto estreou em 1999. All Parts Hunter estreou em 2001. E eu sei que parece uma diferença enorme, mas para desenvolver um mangá desse tamanho, essa diferença não é nada. Você passa anos criando personagens, desenhando conceitos e planejando a história. Não é algo feito em 2 meses, acredite. Além de tudo, os dois irmãos cresceram juntos, conversavam sobre mangás, mostravam desenhos um para o outro, trocaram ideias durante a juventude inteira. É muito natural que algumas influências acabassem aparecendo dos dois lados, então talvez não seja uma cópia. Talvez isso seja apenas o reflexo de duas pessoas que tiveram exatamente a mesma criação. Conforme a história avança, as diferenças começam a ficar muito maiores do que as semelhanças. Enquanto Naruto bebe diretamente da mitologia japonesa, All Parts Hunter mergulha de cabeça em outro universo. Toda a obra é construída utilizando referências à Cabala, a demonologia judaico-cristã, a tradição bíblica, números sagrados, anjos, demônios, todas essas coisas aí. Tudo isso aparece constantemente durante a narrativa. É um tipo de inspiração muito raro nos shonens daquela época. Isso acaba dando uma identidade completamente diferente ao mangá. E outra diferença enorme está no sistema de poder. Naruto possui uma evolução baseada em treinos chakra e técnicas. Boa parte do crescimento de All Parts Hunter acontece pela descoberta de novos All Parts. Cada artefato possui habilidades únicas, então o foco não está apenas no usuário, mas também no equipamento que ele encontra. Em alguns momentos isso lembra muito um RPG. Visualmente falando, também existem algumas semelhanças bem curiosas. O traço dos dois irmãos é muito parecido, porém isso faz todo sentido. Eles aprenderam a desenhar juntos, compartilharam referências durante anos. Então, quando você olha alguns personagens, é impossível não pensar em Naruto. Só que conforme a publicação avança, o Seishi desenvolve cada vez mais o seu próprio estilo, principalmente nas expressões, nos monstros e nas páginas de ação. Existe também um detalhe curioso sobre o próprio protagonista, Dio. Durante boa parte da história, ele parece apenas um garoto estranho, mas conforme a trama evolui, você percebe que existe toda a construção envolvendo sua ligação com aquele bicho ruim que eu não vou falar de novo o nome. Esse mistério vai sendo revelado aos poucos, assim como Naruto escondia o segredo da raposa Kurama. Esse tipo de narrativa é muito comum nos grandes shonen dos anos 2000. Pra mim, a maior injustiça envolvendo All Parts Hunter tenha sido justamente viver na sombra de Naruto. Sempre que alguém falava do mangá, a conversa nunca era sobre a história. Era sempre sobre ser o mangá do irmão do Kishimoto. Porém, depois dos primeiros volumes, a obra encontra uma identidade própria muito forte. As inspirações mudam, os temas ficam pesados, a construção do mundo cresce bastante. Mas infelizmente, lançar um mangá sendo irmão do autor de maior sucesso da revista da época também tinha um lado negativo. As comparações com Masashi eram inevitáveis. Se o mangá fosse parecido, diziam que era cópia. Se fosse diferente, diziam que nunca alcançaria Naruto. Essa é uma disputa hipotética que seria impossível de vencer. E talvez justamente por isso, All Parts Hunter nunca recebeu o reconhecimento que muitos fãs acreditam que merecia. E agora fica a pergunta, se Masashi Kishimoto nunca tivesse criado Naruto, será que hoje estaríamos falando de All Parts Hunter como um dos maiores mangás da geração? Ou será que All Parts Hunter nem sequer existiria? Enfim, deixe sua opinião aí nos comentários. E aí, Geninzada, vocês já conheciam esse mangá? Já leram? O que acharam? Comente aí pra gente trocar uma ideia sobre. Também não se esqueça do seu like e da inscrição. Eu espero vocês numa próxima. Valeu, Geninzada!